Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos. Somos Podcast, começando aqui mais um episódio. Eu quero trazer um assunto para você, que é sobre seita religiosa. Esse assunto, já vou adiantando aqui, tá? É bastante polêmico, mas é de fundamental importância o seu estudo. Primeiro porque o conhecimento ele não ocupa espaço, tá? Conhecer é sempre muito bom. E a segunda coisa é para que a gente faça uma análise, né? De repente, a gente está congregando, convivendo num lugar que pode ter essas características e tendo esse conhecimento a gente vai avaliar melhor, ver se é ou se não é, se tem características ou não de uma seita religiosa. Eu quero trazer para vocês esse assunto, tá? Dizendo para você que se você quiser, você pode depois solicitar aqui embaixo, só eu quero esse material em PDF. E aí esse material nós fizemos através de inteligência artificial. Eu posso compartilhar esse conhecimento com você. É gratuito, não paga absolutamente nada e eu posso transmitir para você esse e-book. Basta que nos comentários você possa dizer eu quero esse material. E aí a gente vai enviar para você no tempo oportuno, tá bom? Então, queridos, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre essa questão de seita religiosa? Vamos lá. Veja só, primeira coisa que eu queria que você entendesse é que a seita, elas são grupos religiosos que se destacam por suas práticas e crenças distintas. No entanto, existem algumas características gerais que as seitas costumam apresentar e nós vamos analisar essas características de perto para você, tá? Nós vamos analisar característica a característica para que você fique e tome conhecimento disto. Vamos lá. A primeira coisa, as seitas modernas diferem das religiões estabelecidas em uma série de áreas. Elas geralmente operam com um alto grau de controle exercido pelo líder, cercando-se de um pequeno círculo de líderes que assentem suas ações. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, esse grau, né, de hierarquia, né, que existe, onde um líder ele tem abaixo dele alguns outros líderes para corroborar, para dizer amém, é isso mesmo, como se fosse um conselho que vai apenas dizer amém, corroborar, vai dizer que está tudo certo para aquilo que o líder, esse grande líder, ele determinou. Esse conselho que pode estar abaixo desse grande líder, ele não tem efeitos deliberativos, tá? Ele não libera nada. Ele só está ali para fundamentar aquilo que o grande líder ele vai dizer, tá? Aquilo que ele vai determinar. Vamos lá. Como característica de seita, a gente pode ver, primeiro, o controle mental. Então, o líder de uma seita, ele usa várias técnicas para exercer o controle mental sobre os seus seguidores, um dos quais é submetê-los a uma pressão psicológica bastante intensa. De que forma é feito isso? Então, vamos supor, os assuntos que são entregados numa seita religiosa são assuntos que ele fica se repetindo como se fosse uma lavagem cerebral. Então, todos têm que ter a mesma fala. Todos têm que falar a mesma coisa, o mesmo idioma. Todo mundo tem que falar da mesma coisa. Tudo que o líder falar, todos têm que falar. Então, ele começa em congresso, em reuniões, né? Você faz uma reunião de homens, o assunto é um.
de mulheres, o assunto é o mesmo da reunião de homens. Você faz reunião de jovens, né, de adolescentes, de juniores, de júniors, ou seja, do mais novo ao mais velho, ao mais idoso, o assunto é o mesmo. E não importa mudar o tema do congresso, não adianta mudar o tema do workshop, da reunião, porque o assunto depois do tema é a mesma coisa. Porque ele tem um objetivo, é lavar as mentes, é controlar as pessoas. E aí, através desse ensino doutrinário que fere a Bíblia, muitas das vezes, ele começa a fazer esse controle das mentes, dizendo: você não pode pensar, você não pode raciocinar. Aquilo que você está recebendo aqui não tem em qualquer lugar do mundo. E aí a gente vai começar a entrar numa área que é a crença exclusivista, que nós vamos falar daqui a pouco. A segunda coisa, depois do controle mental, é o isolamento social. Então ele começa a pedir que você se afaste dos seus familiares que não fazem parte daquele grupo. Ele pede para que você se afaste dos seus amigos, dos seus colegas. Eles pedem para que você conviva só naquela comunidade. Que os relacionamentos que devem ser tidos devem ser só com pessoas da mesma comunidade. Então ele começa a fazer um isolamento das pessoas, afastando as pessoas daquele convívio social, familiar, para ter um convívio dentro daquela seita, dentro daquele grupo religioso. E aí as pessoas começam a romper. Tem uma festa de aniversário em outra igreja, você não pode ir, porque você tem uma responsabilidade aqui, tá? Então você não pode ir para uma formatura em outra igreja, porque as lideranças eles já ficam de olho observando a internet, e se vir você postar uma foto em outro local, você vai ser disciplinado, você vai perder as suas funções. Eles começam a controlar a sua vida e isolando você de tudo e de todos. Porque você só pode ter aquele nicho de pessoas que você pode se comunicar. Isso é bem sutil às vezes, tá? Você às vezes não consegue discernir isso. Só quando você sai de um lugar como esse é que você vai compreender aquilo que estava sendo feito. A terceira coisa é a crença exclusiva. Uma seita tem as suas próprias crenças exclusivas e muitas vezes não se encaixam em doutrinas religiosas estabelecidas, o que faz com que os seus membros sintam-se especiais e moralmente superiores. Isso aqui é muito interessante porque essa questão de crença exclusiva fala daquela doutrinação que há na igreja. A doutrina que só a gente tem, ninguém tem. Deus mostrou exclusivamente para nós. Foi exclusivamente para mim. Ninguém tem isso, só eu tenho, porque Deus revelou para este momento. Está aqui. Toda seita religiosa tem crença exclusiva e eles acham ou manipulam as mentes para que as pessoas creiam que Deus mostrou exclusivamente a esse grupo. E esse grupo vai dizer que nós somos a igreja da última hora. Nós somos a igreja que é do arrebatamento. A igreja que Deus está preparando para ser a noiva do Cordeiro. A única, a perfeita, a fiel. E com isso, controlando mente, isolando pessoas, fazendo uma lavagem com doutrinas falsas. O que é que acontece? As pessoas ficam com medo, né, de sair daquele lugar. Vamos aos próximos. A estrutura da hierarquia. Vamos lá, esse assunto aqui é interessante. Em geral, o líder de uma seita assume um papel de destaque e é considerado uma espécie de autoridade divina.
O líder é então cercado por um círculo estreito de outros líderes que assentem as suas ações e ajudam a controlar os membros da seita. Então, é aquilo que eu falei no início. Líderes carismáticos. Então, líder carismático não é de ter carisma, é ter voltado para a questão de carisma, de dons do Espírito Santo. Que normalmente são homens que podem ser considerados verdadeiros profetas por seus seguidores. Então, é o seguinte, esse tipo de gente, esses líderes, ele tem dons com todo mundo. Ele chega num congresso, numa reunião, então ele tem dons. Olha, eu vi que Deus falou isso. Eu vi um anjo. Eu vi isso. Ele começa a ter dons. Se tiver dom com eles, ele não aceita. Não aceita, tá? Então, geralmente, eles governam o povo como? Veja só, deixa eu dizer para você. Eles controlam o povo através dos carismas, que são os dons espirituais. Então, o que é que ele faz? A pessoa diz assim, eu quero fazer uma viagem com a minha família. Aí ele diz, vamos orar. Teve um dom aqui que o avião caía e explodia. Aí a pessoa não vai. Olha, eu queria falar com o pastor que eu vou para uma formatura do meu sobrinho. Na igreja tal. Outra igreja que não é a igreja seita. Daquele grupo religioso. Sectário. Aí a pessoa diz o quê? Vamos aqui, orar por você. Aí olha, só vi um dom. Que da sua boca saía uma cobra. A sua cabeça era laxada. Seu olho explodia quando você estava lá. E aí ele começa a controlar a vida das pessoas através de dons. São os líderes carismáticos, reconhecidos como os profetas, que controlam a vida das pessoas. Aí, de que forma ele controla? Para que você não saia com a sua família, que você não passeie com a sua família, que você não valorize a sua família, que você não vá para canto nenhum, porque você precisa estar na reunião. Você precisa estar no culto. Você precisa participar daquele momento. Você não pode faltar porque você tem um serviço e Deus revelou que aquilo ali é o primeiro lugar e a sua família está em segundo. Nunca faça isso. A Bíblia diz assim, que se o obreiro não servir na sua casa, não pode servir a igreja. Se ele não consegue governar a sua casa, não pode governar a igreja. Então, em primeiro lugar está a família e depois a igreja. Vou repetir. Em primeiro lugar, cuide, governe e ame a sua família, para depois você pensar na igreja. Isso é bíblico. Isso é que o Senhor ensinou. A outra coisa é a organização distintiva. As seitas geralmente têm uma organização altamente hierárquica, em que a liderança ocupa os postos mais altos, aqueles abaixo na hierarquia podem não ter muito poder e autonomia. Nada. Quem está abaixo da hierarquia, ele pode ser bispo, ele pode ser pastor, ele pode ser presbítero, ele pode ser diácono, ele pode ser o que for. Ele não tem poder de nada. Se o líder disser, você tem que pregar isso aqui, a pessoa vai ter que pregar. Pode estar em qualquer lugar do planeta, vai ter que pregar. Porque ele determinou. E se você pregar palavra em outro texto, ele diz que não é tempo de pregar aquilo ali, que tem que pregar o que ele disse, porque Deus revelou para ele. É um controle total. E esses homens da liderança que estão abaixo são marionetes na mão desse grande líder. Marionetes. Mas não percebem, né? Eles vão dar a ideia de, não, aqui é uma mensagem só para o corpo. Enfim. Vamos lá. Controladores dos membros. A organização da seita é controlada contextualmente por pessoas que às vezes adotam táticas duvidosas para controlar a visão do mundo e as ações dos seus membros. Meu amigo, existe uma perseguição, tá? Camuflada dos membros. Faltou hoje por quê? Foi para colocar. Que local você foi? Para a igreja tal. Olha, você é suspenso, hein?
Mas por várias vezes já vi isso acontecer. De uns ligarem para outro, olha, eu vi aquela pessoa em tal lugar, coloca no banco, hein? Suspende, hein? Não pode não, hein? Controle da vida dos membros. Os membros não podem fazer absolutamente nada que as pessoas estão observando. E aí é assunto de reunião, tá? Congressos fechados. Leva o assunto. Olha, eu vi fulano de tal, estava em tal canto. Olha, pode participar não, viu? Disciplina ele, tira as funções dele, controlando a vida das pessoas. Mas ó, Deus revelou. E às vezes não fala o assunto, mas chega com calhamaço de dons, falsos dons, dizendo, olha, Deus revelou, Deus revelou, Deus revelou. E a pessoa com medo, né? Porque foi feita uma lavagem cerebral dizendo que Deus fazia aquilo, que Deus revelava. A pessoa vai e acredita. Forte, né? Características, irmãos, de seita, tá? Vamos lá. No que diz respeito à questão da doutrinas exclusivas, a gente vê algumas coisas interessantes. Por exemplo, as seitas muitas vezes adotam ensinamentos diferentes, que diferem, na verdade, significativamente das religiões estabelecidas, o que as torna mais atraentes para pessoas que procuram algo novo e excitante. Pessoas querem algo novo, né? Às vezes está num determinado local, quer algo novo, aí encontra num lugar como esse. Primeiro, uma visão de mundo paranoica. As seitas tendem a adotar uma visão de mundo que é muito crítica à cultura mais ampla da sociedade moderna, que apresenta uma ameaça às suas crenças. Então as seitas tendem a adotar uma visão de mundo que é muito crítica à cultura mais ampla da sociedade moderna e apresenta ameaças às suas crenças. Então ele começa a controlar, né? Segundo lugar, as crenças frequentemente acreditam que o fim do mundo está próximo ou que um evento marcante acontecerá em breve. Isso então leva a um senso de urgência e dá às pessoas a motivação para se juntarem à organização. Então, geralmente, a escatologia de uma seita é um dado acontecimento que está para acontecer agora. Por exemplo, a volta de Jesus. Eles creem no pré-tribulacionista. São pré-tribulacionistas e creem na volta de Jesus para um momento. Aí não há problema de você crer no pré-tribulacionismo, que é um viés teológico. Mas elas fazem assim: olha, Jesus, ele vai voltar agora e você não pode pensar em ir para outro lugar, porque aqui é o lugar, Deus vai arrebatar esse lugar, a obra é aqui, o lugar é aqui, você não pode. Ele começa a falar e a pessoa, não vou sair não daqui, mesmo vendo coisas erradas, mesmo vendo líderes fazendo aquilo que não convém, aquilo que é de encontro à Bíblia, mesmo vendo líderes presos, mesmo vendo líderes fazendo coisas terríveis, mesmo vendo e percebendo que essa crença, não é, essa seita não é cristã, ela ensina a odiar, ela ensina a não amar, ela ensina você a abandonar a família, a supervalorizar a instituição religiosa. Mesmo você percebendo isso, você diz assim: eu não tenho para onde ir porque Jesus vai voltar, e se eu sair daqui eu não vou ser arrebatado. E as pessoas ficam presas. Por fim, algumas delas fazem uma exploração financeira. As seitas são frequentemente criticadas por explorarem financeiramente seus membros. Isso inclui pedidos de doações, de dinheiro, propriedades, mas também pode envolver o uso de trabalho gratuito para realizar atividades religiosas ou comerciais relacionadas. Então ele começa, quando ela não faz um trabalho maçante em cima do dinheiro, dízimo, doação, você precisa dar, dê o seu carro, dê a sua casa. Quando ele faz isso, o que é que ele faz? Exige trabalho gratuito, seja voluntário, venha para cá capinar mato, venha aqui fazer isso aqui. E a liderança não faz. Tá? O alto clero não pega em barro. Mas exigem todo mundo faça o trabalho vassal, tudo é voluntário, tudo é voluntário, tudo é voluntário. Isso por quê? Porque ela tem uma exploração através do trabalho voluntário. Ela não paga, por exemplo, um auxiliar de serviços gerais, ela não paga uma pessoa para fazer determinado serviço, economiza dinheiro e começa a crescer no império, a ter patrimônio bilionários. Bilionário, patrimônio bilionário, né? É isso aí. Então,
são características de uma seita. Caminhando para o fim, nós vamos ver aqui uma coisa, ó. As seitas muitas vezes adotam ensinamentos que diferem significativamente. Vou passar aqui. Muitas vezes as seitas valorizam muito a imagem externa e têm um forte desejo de serem consideradas legítimas e respeitáveis. Então ela está preocupada com o respeito que as pessoas vão ter dela. No entanto, essa preocupação com a imagem pode levar a uma tendência de encobrir práticas abusivas e ilegais, o que pode levar à perseguição dos críticos. Tá? Então, ela não admite que uma pessoa que saiu da igreja fale dela. Da doutrina, não é falar mal de pessoa. Deixa claro aqui. Não existe falar mal de pessoa, mas da instituição como seita religiosa que fere a palavra de Deus. Tá? As pessoas a gente deve amar, deve respeitar como seres humanos dignos de todo o respeito. A dignidade da pessoa humana consagrada na Constituição Federal. Algumas delas fazem o quê? O culto à personalidade. O líder é considerado uma figura divina ou messiânica por seus seguidores. Fulano de tal, aquela coisa. Paulo disse, dos pecadores eu sou o principal. Veja que diferença, né? Geralmente esses líderes já acumulam patrimônio bilionário. São tudo rico, riquíssimo. E a riqueza foi acumulada de onde? Dos bens dos fiéis. Da exploração dos fiéis. O líder exige uma lealdade completa dos seus seguidores. Ou é fiel ou cai fora. Tem que ser fiel àquilo que ele disser. O líder é frequentemente descrito em termos grandiosos. Seitas podem se envolver em ameaças, assédio ou até mesmo violência direcionadas aos críticos ou ex-membros. Eles podem perseguir. O membro saiu, começou, né, a ter a mente esclarecida pelo Espírito Santo, que abre a mente para enxergar isso aqui é uma seita, isso aqui está fora da Bíblia, isso aqui não condiz com a realidade. Se esse membro falar, ele pode ser perseguido, pode ser processado judicialmente. Então, uma das características da seita é processar o membro, se ele falar. Ele vai processar. Processar com o dinheiro de quem? Com o dinheiro do membro. As táticas podem intimidar os críticos e o desencorajar a falar contra a organização. Então ele começa a processar, começa a perseguir para a pessoa se sentir desencorajada a falar das práticas antibíblicas da seita. Não é incomum que seitas entrem em processos judiciais para desencorajar potenciais críticos. Pois é, muito sério isso aqui, né? Por fim, irmãos, encerrando aqui esse nosso bate-papo, as seitas podem seduzir pessoas vulneráveis e às vezes se envolver em atividades ilegais ou perigosas. É essencial que reconheçamos as características que as seitas geralmente exibem para nos proteger melhor. Fim da estrada. Às vezes o culto a uma seita pode ser uma armadilha para os que buscam a verdade e um propósito na vida. Mas essas nunca são as melhores opções e devemos sempre estar atentos. Às vezes você chega carente nesse local. Problema em casa, problema no trabalho. Aí de repente vem aqueles carismas, né? Deus revelou que você está assim. Tem uma pessoa angustiada na igreja. Quem não está angustiado? Tanto problema, tanta dificuldade. Deus mostrou que tem uma mulher que brigou com o marido. Qual é a mulher que não briga com o marido? A pessoa que chega carente, coração aberto. Deus falou comigo. Deus falou comigo aqui. Como é que você pode sair para outro lugar? Aqui é o seu lugar. Mais ou menos assim. Novos caminhos. Devemos perceber que podemos percorrer nossos próprios caminhos, tá? Espirituais, sem ter que nos prender a doutrinas impostas de fora ou de grupos autoritários que controlam a nossa liberdade de pensamento e de escolha. Vá para a Bíblia, meu irmão. Você pode frequentar uma igreja? Pode. Agora faça o seguinte, pega a Bíblia. Quanto mais a sua igreja estiver perto da Bíblia, mais cristã ela é.
Quanto mais a sua igreja está longe da Bíblia, menos cristã ela é. E às vezes elas usam de texto fora de contexto para controlar a vida das pessoas. Eles não analisam texto dentro do contexto. Ainda diz que contexto é bobagem. E as pessoas, é isso mesmo, acreditam. Por fim, encontrando a paz. A busca por um significado e propósito é uma jornada individual. Pode ser bonita e recompensadora se abraçarmos a liberdade de escolha e pensamento crítico em nossas vidas. Então, tá no local, há uma coisa na Bíblia que é chamado os bereanos, né? Um grupo, deixa eu passar aqui. Um grupo da Bíblia chamado bereanos. Então, os bereanos, quando os discípulos estavam pregando, eles estavam conferindo tudo na palavra para ver se era correto, para ver se era certo. Então, você pode buscar uma crença no local. Eu acredito, na minha opinião, que você deve estar congregando no local, numa comunidade de fé, onde a igreja seja bíblica, que você não seja perseguido, não seja controlado, a sua vida controlada pela liderança. Muito cuidado com isso. Muito cuidado, tá? Então, essas são as características, um conhecimento aqui, singelo. Se você quiser esse PDF, tá? Aqui abaixo desse vídeo. Você pode dizer assim, eu quero o PDF e eu mando para você com toda tranquilidade. Material produzido por nós de forma artificial, de inteligência artificial nós falamos, mas que é muito interessante para você, tá? Que Deus te abençoe, somos podcast, terminando aqui mais um episódio. Fuja da seita religiosa, qualquer uma delas. Procure uma igreja que esteja bem próximo da Bíblia, palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Fiquem todos com Deus.